Atos capítulo 2. A chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou-se uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de toda parte do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntaram-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em outra própria língua. Perplexos e admirados, contemplavam e comentavam um com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como estão cada um de nós a ouvir a falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frigia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandezas e realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamaram: esses estão cheios de vinho novo. A ministração de Pedro. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensas, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E por eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória, aleluia! Israelitas, escutai
estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres feitos, portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós. Como vós mesmo bem sabes, esses homens vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi, e sempre via o Senhor diante de mim, porque esta é a minha direita, está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exalta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sopra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me enchestes de alegria a tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de favor de falar a vós com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, lhe prometerá. Ele era profeta e sabia que Deus lhe prometerá sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Depois ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora veste e ouves. Oh, glória! Portanto, Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Oh, glória, aleluia! Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Os primeiros cristãos, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Portanto, a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distante. Enfim, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Oh, glória! E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que pertence. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se eles cerca de 3.000 pessoas. Oh, glória, aleluia! Como viviam os novos cristãos?
Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, ó glória, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Receba essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus.